Continuamos a assinalar essa data. Fernando Alves, passam hoje 100 anos sobre o golpe militar liderado por Sidónio Pais. É o golpe que instala a designada República Nova, depois de dissolvido o Parlamento e destituído o Presidente da República, Bernardino Machado. Durou pouco mais de um ano esta experiência de contornos autoritários, projetada na figura carismática daquele que foi chamado Presidente Rei. Poucos dias antes do Natal de 1918, na estação do Rossio, quando apanhava um comboio com destino ao Porto, Sidónio foi alvejado por um antigo sargento do Exército, vindo a falecer no Hospital São José. O historiador António José Telo refere-se a Sidónio, considerando que ele é uma das personagens mais fascinantes e enigmáticas da história portuguesa, mas também uma figura controversa. Com Sidónio Pais, a caridade institucionalizou-se. Isso foi visível na criação da Sopa dos Pobres, também chamada Sopa do Sidónio, que ainda continua de portas abertas em Lisboa. Foi, aliás, visitada ontem pelo Presidente da República. É justamente na Sopa do Sidónio que está esta manhã o repórter Miguel Videira. E hoje designado por Centro de Apoio Social dos Anjos, é um centro gerido pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Estou precisamente aqui na cantina com o diretor Bruno Caldeira, que gera este espaço e olha em redor sem qualquer referência ao antigo Presidente Rei Sidónio Pais. Bruno, perguntava-lhe, começava por lhe pedir precisamente que nos explicasse a origem desta expressão da sopa Sidónio, servida a milhares e milhares de portugueses durante um período mais conturbado da história mundial. Então, bom dia. A sopa do Sidónio surge quando, na altura, as cozinhas económicas que foram lançadas pela Duquesa de Palmela entram numa situação de dificuldade em termos de gestão, e o Sidónio o que faz, portanto, o Presidente Sidónio Pais, o que faz é dar um impulso novo a esta resposta de cozinhas económicas, e por isso, não é, por causa desse decreto e desse impulso que deu, passou a ser chamada da Sopa do Sidónio. Portanto, ele foi um elemento muito importante, ou esta decisão foi muito importante para a manutenção desta resposta naquela altura. É uma expressão ainda usada particularmente pelas gerações mais velhas, ou é uma expressão em desuso? É em desuso porque os mais velhos que nós encontramos reconhecem muito mais a sopa dos pobres, não é? É essa a denominação. A sopa do Sidónio, estamos a falar em meados de 20, não é? E, portanto, já encontramos muito pouca gente com essa lembrança e com essa memória. E depois porque foi, apesar de tudo, um momento relativamente curto na transição entre as cozinhas económicas e depois, digamos que a tomada da gestão, ou a passagem da gestão para a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Portanto, foi uma fase relativamente pequena. As lembranças serão poucas relativamente a isso. E o que era a sopa do Sidónio? Em que é que consistia? Que ingredientes continha essa sopa? A sopa do Sidónio corresponde àquilo que foi sempre a história deste centro e desta resposta em termos de alimentação até há muito poucos anos, ou até há relativamente poucos anos, que era sopa e pão. Basicamente as pessoas vinham aqui comer uma sopa e comer pão. E não era isto, basicamente era isto. Hoje este espaço continua a servir refeições particularmente para a comunidade, para a população sem abrigo. Quantas refeições é que hoje são aqui servidas? Cerca de 200 ao almoço e cerca de 130, 140 ao jantar. Pronto, a refeição hoje em dia é constituída, é mais completa. Há mais do que sopa, não é? É completa, ou seja, temos sopa, temos primeiro prato, temos sobremesa, que é fruta ou doce, pão, e as pessoas depois bebem água, que aqui é o que se serve em termos de bebida. Gostava de fazer uma última pergunta nesta manhã fria, que aliás também se sente aqui no interior deste espaço, porque li alguns metros aqui da Avenida Almirante Reis, notei que alguns sem abrigo dormiam abrigados em edifícios, mas em situações difíceis. Pergunto-lhe se por estes dias há uma maior procura por parte desta população, uma resposta extraordinária também da Santa Casa da Misericórdia. Não há um aumento de procura, há uma constância no número de utilizadores desta resposta e efetivamente há também um conjunto de respostas complementares em termos da sociedade civil, em termos de apoio social, em termos de alimentação. Portanto, não há um reforço a esse nível. Em relação à questão do frio, eventualmente haverá reforço em função também daquilo que são as medidas habituais nas vagas de frio e coisas desse género. Mas em relação a nós, há uma constância em relação ao que é habitual. Agradeço-lhe Bruno Caldeira, ele é o diretor do Centro de Apoio Social dos Anjos, aqui neste espaço, neste edifício centenário, onde há mais de um século foram servidas milhares e milhares de refeições. A sopa, conhecida pela sopa do Sidónio, como ouvimos, uma expressão já pouco usada nos dias de hoje.
facto, hoje a sopa do Sidónio tem outro nome, Centro Social dos Anjos, mas continua de portas abertas em Lisboa. Mas em Caminha, onde nasceu o Sidónio, já esta manhã a repórter Sónia Santos Silva provou os sidóniozinhos, são um doce feito em homenagem ao Presidente Rei. O doce tem na base uma espécie de massa folhada e tem, não por acaso, Sónia, a forma de um caixão. Porque, dizem os populares, é a forma de homenagear ou de assinalar, melhor dito, a morte de Sidónio Pais, que aconteceu em 1918, foi assassinado na estação do Rossio, como já referiste, Fernando. Eu continuo aqui na pastelaria em Caminha e tenho comigo o Paulo Bento, é historiador local, dá aulas precisamente no agrupamento de escolas Sidónio Pais há cerca de 30 anos. Paulo Bento, Sidónio Pais faz hoje um século que teve início o golpe que o levou ao poder. Foi presidente apenas durante um ano, mas 100 anos depois continua a despertar muitas discussões, muitas paixões, muitos ódios. Enquanto historiador, que olhar tem sobre Sidónio? Bom dia. Bom, as paixões que Sidónio desperta, mais do que até a figura de Sidónio, são depois o mito do sidonismo, que veio depois da morte, do assassinato de Sidónio. O olhar que eu tenho é o olhar que a história deve ter, não é? Que é um olhar da documentação, o olhar dos acontecimentos, enfim, o olhar que o tempo também nos permite hoje, não é? Mas como é que se explica que um século depois ainda haja tanta discussão em torno de Sidónio Pais e tanta divisão também? Precisamente por causa mais do mito do sidonismo, não é? E porque o Sidónio, depois a figura do Sidónio foi apropriada de formas diversas pelos seus adeptos na altura, depois pelo Estado Novo, e também foi demonizada também, de certa forma, pelos opositores, pelo reviralho, primeiro, e depois pela oposição ao fascismo. E, portanto, isso fez perdurar essa ideia de Sidónio mais do que propriamente a ação dele. Sidónio Pais nasceu aqui em Caminha, em 1872. Historicamente, que ligações existe a esta terra, a terra onde nasceu? Curiosamente, a ligação nem é tão forte assim. Sidónio nasceu realmente aqui, de família caminhense, mas depois o pai tinha uma profissão ligada à justiça, tabelião, e foi para outras localidades. E depois Sidónio acabou por ficar órfão do pai e depois foi para Coimbra. Portanto, a mãe de Sidónio vivia aqui, e a irmã, e ele vinha cá ocasionalmente, e a imprensa local dava notícia, por vezes, da chegada no Natal, na Páscoa, do estudante Sidónio. Mas verdadeiramente não era conhecido. Mais conhecido do que Sidónio era o seu irmão Alberto Pais, que tinha sido um dos heróis do Coamato, um episódio das guerras da África, ainda no tempo da monarquia, e era mais conhecido Alberto Pais, porque tinha aqui casa em Caminha, e depois estabeleceu-se aqui do que propriamente Sidónio. Mas foi a Sidónio Pais que fica para a história como Presidente da República. Olhando para a forma como ele exerceu o poder presidencial, foi vítima de si próprio? Bom, é difícil dizer isso dessa forma. Claro que Sidónio arriscou, era um homem que arriscava, não é um homem que arriscava, mas Sidónio, quando tomou o poder, em dezembro precisamente, faz agora 100 anos, era um republicano, um homem que era apoiado pelo Partido Unionista, de Brito Camacho, portanto não era um homem fora da ordem da República. Verdadeiramente, é quando em janeiro ele faz uma digressão pelo país e vem aqui também a Caminha, é que ele percebe a força que a figura tem, e aqui em Caminha também é aí que se começa a construir o mito do Sidónio. E eu continuo então aqui em Caminha, Fernando, e olho ali para a montra e vejo, obviamente indiferentes e alheios a esta discussão, os sidónios, os doces sidónios na pastelaria Petinga Doce. Doces sidónios já provados pela repórter Sónia Santos Silva. Sidónio Pais, Caminha fez um doce em sua homenagem. Em Lisboa, os mais desvalidos ainda vão à sopa, que também teve o seu nome. 100 anos sobre o golpe militar liderado por Sidónio Pais, a data assinalada na manhã TSF. Atualizamos a informação.